Pronto, tá gravando. Vocês conseguem me ver e me ouvir bem, gente? Sim. Hoje eu tô sozinho, infelizmente a Vi não pôde vir aqui, então eu vou precisar da ajudinha de vocês aí, porque quando eu começar a apresentar eu não vou conseguir olhar o chat, então se vocês puderem ligar o microfone para falar, tá bom? Hoje é a 8ª aula, a gente vai falar um pouco sobre as competências, tá? Então é uma aula mais chatinha mesmo, é uma aula com critérios, a gente tem que falar dos critérios que eles utilizam. Então, não é tão interessante, é mais informativo, mais necessário, tá bom? Tá todo mundo vendo a apresentação aí? Sim. Então, vamos começar, gente. A gente falou bastante sobre as estruturas do texto, a gente não falou das competências em si, mas a gente falou sobre introdução, desenvolvimento, conclusão, a gente falou sobre como organizar as nossas ideias, né, a nossa relação com a escrita. Então, antes de tudo, antes da gente falar das competências, vamos tentar relembrar um pouquinho tudo que a gente viu até agora, tá bom? Como é que vocês lembram ou enxergam a redação e as estruturas da redação? Gente? Alguém aí quer falar? Professor, com introdução, desenvolvimento e conclusão ou não? O que você pode falar um pouco sobre a introdução, desenvolvimento e a conclusão? A introdução, acredito que seja mais primeiro dar uma ênfase no assunto, né? E a conclusão seria basicamente você pegar a introdução mais o desenvolvimento e dar digamos, pode ser uma solução ou acho que seria isso. Isso, é isso. Então, relembrando, a introdução, o Enem ele vai dar um tema para a gente, com um problema da sociedade brasileira, principalmente, um problema que ele pode ser social, ele pode ser sobre desenvolvimento, pode ser sobre cultura, alguma coisa, algum problema que esteja afetando o Brasil. A gente vai ter que escolher um recorte. Esse recorte ele tem que estar na nossa introdução. Então a gente vai contextualizar o assunto que a gente vai falar, a gente vai mostrar por que a gente está falando dele, e a gente vai colocar a nossa tese, ou seja, aquilo que a gente enxerga que seja necessário falar sobre isso. No desenvolvimento, a gente vai comprovar a nossa tese, então a gente vai mostrar de alguma forma, explicando, citando, trazendo dados, alguma pesquisa, a gente vai comprovar aquilo que a gente está falando. Então, basicamente, a redação a gente tem que achar um problema, a gente tem que comprovar que esse problema existe, e depois a gente tem que concluir. E a conclusão é o quê? É uma proposta de intervenção. A gente tem que solucionar ou amenizar o nosso problema, tá bom? Então, essa é basicamente a parte estrutural do texto dissertativo argumentativo e tudo que a gente viu até agora. As competências é como é que os corretores corrigem isso. Então, como é que ele vê a sua tese, como é que ele vê a sua conclusão, como é que ele vê a forma como você escreve, tá bom? Então, a gente tem que ter um conhecimento, não necessariamente decorar quantos pontos vale o quê, mas para a gente ter um controle e saber onde que a gente está errando e onde que a gente precisa melhorar, tá bom? E ver o que eles vão levar em consideração, o que é importante lembrar que eles levam em consideração na correção, tá bom? Então, as competências. O Enem ele tem 5 competências, que são os critérios de avaliação, e eles vão avaliar a nossa produção textual, tá bom? A competência 1 é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, gramática, né? Então, eles vão ver a ortografia, se a gente está escrevendo corretamente, se a gente está, por exemplo, escrevendo pássaro com 2 S. Se tiver com um S só, vai descontar ponto, tá bom?
Então, acentuação gráfica, então a gente tem que saber usar o acento agudo, o acento circunflexo, a crase, isso é muito importante. Regras gramaticais num contexto geral, a fluidez da leitura, né, a construção sintática, ou evitar a justaposição ou truncamento. E o que é justaposição e truncamento? A justaposição é quando a gente está escrevendo uma frase, a gente deveria colocar um ponto final, porque a gente concluiu a ideia que a gente trouxe. Mas aí você vai lá, coloca uma vírgula e continua. Então, isso seria uma justaposição. A gente não está encerrando um assunto e começando outro. E truncamento seria você não ter terminado a sua ideia e ter usado um ponto. Então, ali você está entre duas orações. Você não concluiu a ideia que você estava trazendo, você colocou um ponto entre elas. Aí um truncamento perde ponto. E usar a linguagem formal, né? Então, evitar marcas da oralidade, evitar expressões corriqueiras, por exemplo, subir para cima. Não que isso necessariamente vai estar no texto, mas só um exemplo do que seria isso, tá? E como é que eles pontuam isso? Para você tirar nota máxima, você pode ter, no máximo, 2 desvios e um erro. Então, vamos lá. Os 6 níveis de desempenho da competência 1. A competência 1 é uma competência que você pode zerar. Se o seu texto estiver todo errado, eles podem dar 0, tá? Nessa competência, não na redação. Mas, consequentemente, na redação também. 200 pontos, a nota máxima. Quando a gente demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Então, desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente com excepcionalidade quando não caracterizarem reincidência. Ou seja, se você errou uma vírgula, não deveria ter posto uma vírgula, você colocou. Se você só fez isso uma vez, o corretor ele vai anotar, mas ele não vai descontar ponto. Se em mais de uma vez você cometeu o mesmo erro, ele vai pressupor que você não sabe usar vírgula. Então, ele vai diminuir ponto. E aí, conforme mais você erra, mais pontos você perde. Tá bom? 160 pontos, ou seja, perder 40 pontos. É quando demonstra um bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e alguns desvios, algumas convenções de escrita. Então, você comete alguns desvios, você erra algumas vezes a vírgula. Aí você perde os pontos. Mas quando você começa a errar demais, vai diminuindo mais os seus pontos. Então, demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e com alguns desvios gramaticais de convenções de escrita. Então, é aquilo que você errou várias vezes e cometeu mais de alguns erros. Tá? Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita, com muitos desvios, e, enfim. Ali é quando você começa a errar demais. Mesmo assim, dá para entender o que você está escrevendo, tá? Mas está errando demais. Demonstra domínio precário, forma sistemática, diversificados, frequentes desvios gramaticais, escolha de registro, convenção de escrita. Ou seja, quando você erra muito, ainda dá para compreender, mas você está errando demais. E 0 pontos é quando você não demonstra nenhum conhecimento sobre as regras gramaticais. Tá bom? Outra coisa que aí é importante ressaltar, calma aí que eu anotei aqui. Outras coisas que vão influenciar na competência 1, tá? Então, por exemplo, usar a primeira pessoa. Usar a primeira pessoa foge da convenção de escrita do texto argumentativo dissertativo. Então, se você começar a escrever eu acho, eu penso, eu li que, eu assisti, coisas muito pessoais fazem você perder pontos na competência 1. Então, qual que é o ideal? A gente usar a terceira pessoa. E o que seria a terceira pessoa? Então, lê-se sobre o assunto que... Então, você colocou uma coisa que é mais geral. Tipo, mais pessoas veem isso e enxergam da mesma forma que você. Por quê? O texto ele não pode ser muito subjetivo, ele não pode ser muito pessoal. É óbvio que você tem que colocar coisas da sua vivência pessoal, mas você tem que sempre lembrar que a sua experiência pessoal, ela não vai embarcar toda a questão social do problema. Querendo ou não, o problema ele vai ser uma coisa da sociedade. Então, é aquilo que afeta a sociedade. Às vezes, não afeta você, pessoalmente. Mas, num contexto geral, ele envolve a sociedade. Tá? Então... por exemplo, conversar com o leitor. Uma coisa que acontece e que o
e que faz perder pontos da competência 1? É quando você começa a questionar aquela pessoa que está lendo, a querer construir um diálogo com aquela pessoa. Então, tem gente que faz isso? Tem, e isso perde pontos, tá? E evitar argumentos religiosos, juízo de valores, isso não contribui no texto para uma ideia geral, perde pontos na competência 1 e outras competências, inclusive. Tá bom? Alguma dúvida até aqui sobre a competência 1? Outra coisa, então, que vocês precisam tomar cuidado. Nas redações para o cursinho, vocês estão enviando no e-mail, vocês estão digitando e enviando. Na prova, vocês vão escrever. Então, é importante que vocês escrevam com letra legível. Isso é muito importante. Porque se o corretor ele não conseguir ler uma frase, uma palavra, ele vai dar ela como errada. Então, se você errar muitas vezes, ou seja, muitas vezes você escreveu e não dá para entender o que você escreveu, ele vai anotar como um problema na competência 1, e ele vai descontar pontos. Então, é sempre importante não necessariamente fazer uma letra bonita, ter uma grafia bonita. A minha, por exemplo, não é bonita, mas ela é legível, tá bom? Então, isso é importante vocês treinarem também. Evitar gírias, evitar palavrões, não usar palavrões de preferência, interjeições, contrações, tá bom? E respeitar normas, por exemplo, de concordância. Isso é muito comum acontecer em erros assim, tanto concordância de tempo e de número, tá? Então é sempre bom vocês estarem atentos nas aulas de gramática do cursinho. Querendo ou não, redação ela vai envolver interpretação de texto, ela vai envolver os conhecimentos da redação e ela vai envolver gramática. Então é sempre importante estar inteirado nas outras áreas, tá bom? Não pensar que redação é algo à parte, tá tudo interligado, tá bom? Vamos lá. Nenhuma dúvida até aqui? Não, nenhuma. Tudo bem, gente. Então vamos para a competência 2. A competência 2 ela vai exigir que a gente compreenda a proposta de redação e aplique conhecimento em várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo e prosa. Então, ou seja, a gente tem lá um espaço, a gente tem uma estrutura que a gente tem que seguir, mas a gente tem que também colocar outros conceitos das áreas do conhecimento. Que áreas de conhecimento são essas? Aquelas pessoais que a gente considera importante para o tema. Então, por exemplo, talvez você tenha um conhecimento sobre leis. A gente está falando sobre um tema relativo à violência, você pode falar sobre leis. Mas e se você quiser usar algo mais cultural, você vai trazer alguma série, algum livro, mesmo que seja ficção, num momento de contextualização. Então, é importante você trazer outros conhecimentos. Aí você pode trazer algo da ciência, você pode trazer algo da cultura. Então, não se restringir em achar que você não pode falar aquilo porque parece desconexo. Se dá para encaixar, então pode usar. É aconselhável, porque a gente precisa trazer outras áreas do nosso conhecimento. Isso não pode ser engessado, tá bom? Então, no que a gente tem que se atentar? A compreender bem o tema. Então, tem a ver com a interpretação de texto. A gente lê o tema, vê o que o Enem está pedindo, vê os textos de apoio e ter uma ideia do que a redação quer que a gente fale, tá? Realizar uma boa reflexão sobre o tema. Então, a gente trazer um recorte que seja pertinente ao tema. Não adianta ser um tema relacionado à violência e a gente associar diretamente com um problema cultural. Então, pode ter uma razão cultural, desde que a sua argumentação seja bem construída, mas a gente tem que compreender exatamente aquilo que está sendo dito, tá? Não ficar preso aos textos motivadores, o que é muito importante. Querendo ou não, tem assuntos que a gente domina menos, tá? Então, um assunto, por exemplo, sobre tecnologia, eu domino pouco. E ali nos textos de apoio, vão ter vários textos que vão falar, vai ter um gráfico, vai ter charge, vai ter uma lei, vai ter um projeto político, vai ter um projeto cultural, projeto de extensão, investimento, essas coisas. Propaganda. Então, vão ter lá diversos textos. Eu não posso basear a minha argumentação da minha tese nos textos motivadores. Eu posso usar, devo usar, sim, mas não engessar todos os meus argumentos neles. Então, eu posso, por exemplo, usar um texto motivador
para comprovar o meu desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2 eu trazer algo do meu repertório, algo autônomo, tá bom? E evitar tangenciar o tema. Então, por exemplo, o que seria um tangenciamento do tema? Agora eu não me lembro se foi há 4 anos ou 3 anos atrás, acho que foi há 4 anos atrás, que a redação era sobre deficientes auditivos. E como é que tangencia o tema falando sobre deficientes auditivos? Eu associar ele diretamente com mudez, porque nem todo deficiente auditivo é mudo. Então, aí eu começo, em vez de falar deficiente auditivo, aí eu começo a falar sobre pessoas mudas. Isso é tangenciamento ao tema. Porque, tá associado, mas dá para entender. Não, a gente tem que deixar bem específico tudo que a gente está trabalhando. Tá bom? Então, sobre a pontuação. Ali, 200 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação, a partir do repertório sociocultural produtivo, apresenta excedente domínio do texto, dissertativo argumentativo, ou seja, a gente compreende as estruturas, a gente sabe que tem introdução, desenvolvimento, conclusão. A introdução, desenvolvimento e conclusão tão bem relacionados, tão bem interligados. É aquilo que a gente falou sobre o projeto de texto, principalmente, vocês lembram, né? Então, tem a ver com a tese, o projeto de texto, se os argumentos estão relacionados ao nosso projeto de texto, se a conclusão soluciona ou ameniza o problema que a gente trouxe, tudo isso está relacionado, tá? Então, 160 pontos, envolve o tema por meio de argumentação consciente, apresenta o bom domínio do texto, com proposta, argumentação e conclusão. Aqui, seria, por exemplo, uma falha de eu fiz tudo o que pedia, só que a minha proposta de intervenção, ela não soluciona nem ameniza o meu problema. Ela existe, ela está lá, ela está na temática, envolvida com a temática, só que sobre efeito prático, ela não soluciona nem ameniza o meu problema. Aí você já perde uns pontos, tá bom? Desenvolve o tema por meio de argumentação previsível, apresenta o domínio mediano do texto argumentativo. Então, o que seria uma argumentação previsível? Seriam coisas mais gerais, coisas fora da nossa autonomia, questões mais genéricas sobre algum tema. Algo que... Deixa eu pensar... Seria algo, por exemplo, baseado nos textos motivadores, que não tem autonomia, tá bom? Desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos de textos motivadores ou apresenta o domínio suficiente do texto, não atendendo às estruturas de composição. Por exemplo, ali você colocou a introdução, 2 desenvolvimentos e não teve conclusão. Você parou em 3 parágrafos. Você barra em 80 pontos, você não passa. Se você tiver menos que 4 parágrafos na sua introdução, independente se a introdução e os 2 desenvolvimentos estão muito bons, se está faltando a conclusão, mais um parágrafo, você barra em 80 pontos, você não passa disso, tá bom? Então, é sempre importante lembrar a estrutura, lembrar que tem 2 desenvolvimentos, lembrar da introdução e da conclusão, tá bom? Apresentação do tangenciando ao tema, demonstra o domínio precário do texto, com traços constantes de tipos textuais. Então, ali você vai escrevendo, mas você não sabe o que é introdução, você não sabe o que é desenvolvimento, você não sabe o que é conclusão, tá? E 0 pontos é fuga ao tema e não atendendo à estrutura do texto. Tá? Aí a nota é 0 e a redação é anulada. Então, é nota 0 geral. Então, essa estrutura ela é bem importante. Então, ali, se você fez um parágrafo único, você não usou 4 parágrafos, sua redação 0. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Eu sei que essa aula é meio chatinha, viu, gente? Eu não... Porque é basicamente ficar decorando informação, né? Não é uma que a gente trabalha com texto, a gente começa a pensar. É basicamente decorar o que a redação está pedindo e quantos pontos vale. É importante a gente ter essa noção, tá? É importante. A competência 3, ela está bem ligada aos desenvolvimentos, tá? Então, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos de defesa de um ponto de vista. Então, no que eu vou me atentar? Coerência, articulação dos argumentos, progressão temática, ponto de vista bem desenvolvido e clareza na defesa de um ponto de vista. Então, o que é o ponto de vista, né? Que é diferente de você fazer um texto pessoal. O ponto de vista é sob que olhar você vai olhar aquele problema, né? Que olhar você vai olhar, ficou feio, aí eu já perderia pontos aqui na redação.
Então, você vai ter um ponto de vista, um aspecto que você vai querer abordar do problema, e aí você tem que comprovar a sua tese, e você tem que justificar e relacionar bem tudo que você vai trazer. Então, vamos lembrar de introdução. Por exemplo, na introdução, a gente tem que contextualizar o tema, tá? Então, depois que a gente contextualiza o tema, a gente vai planejar mais ou menos o que a gente vai falar e a gente vai trazer a nossa tese. Aí, nos desenvolvimentos, a gente vai ter o nosso tópico frasal, né? A primeira frase, que vai indicar o que a gente vai tratar. Aí a gente vai ter a comprovação, então a gente vai trazer, por exemplo, um dado numérico, um gráfico, a gente vai desenvolver uma citação, a gente vai trazer algo da filosofia, da sociologia, enfim. E a gente vai ter que usar os desenvolvimentos para comprovar que a nossa tese é verdadeira, que a gente está correto, que aquele aspecto é importante, é necessário e tem a ver com o problema. Então, está bem relacionado a como a gente consegue comprovar o que a gente trouxe. E aí a gente tem que defender o nosso ponto de vista e depois a gente tem que solucionar, amenizar o problema. Eu sempre fico batendo nessa tecla para vocês não esquecerem que, na conclusão, se você não solucionar o seu problema, então, se você está falando sobre violência contra a mulher e a sua solução não diminui ou não acaba com a violência contra a mulher, você vai perder pontos, tá? E clareza na defesa de ponto de vista, ou seja, deixar bem claro o que você está defendendo e deixar bem claro o que você está argumentando, deixar bem especificado e trazer os dados corretamente, tá bom? Vamos lá. Os 6 níveis de desempenho. 200 pontos. Apresente informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de ponto de vista. Então, aqui, você não erra nada. Você ser coerente, você ser coeso. Lembra de coesão e coerência? Então, você ter organizado bem os parágrafos. Dentro dos parágrafos, ter organizado bem as suas ideias. Então, é importante lembrar sempre daquele uso de conectivos, lembra? Que vai estar na próxima competência também. Tá coeso, ou seja, esteja fazendo sentido aquilo que a gente está dizendo, esteja coerente. Então, vamos lembrar de coerência externa, que é fazer sentido com o contexto social, e coerência interna, a frase fazer sentido, tá bom? E configurando a autoria, ou seja, trazer algo pessoal que esteja relacionado ao tema, em defesa de ponto de vista. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, de forma organizada, com indícios de autoria em defesa de um ponto de vista. Por que com indícios de autoria? Tipo assim, se você trouxe alguma coisa que está fora dos textos motivadores, que é pessoal, só que ela não ficou clara, é capaz de você perder alguns pontos, tá? E aí, mais uma vez, lembrando, por que é importante essa cartilha, a gente ter essa noção? Porque é o que o corretor usa. O corretor, ele vai usar isso aqui como referência para corrigir a redação de vocês. Então, se ele viu ali que tem um indício de autoria, mas não está bem especificado, ele pode tirar pontos, tá bom? Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, limitados aos argumentos dos textos motivadores e pouco organizados. Então, ali vamos supor, você não sabe nada do tema, assim, alguma coisa pessoal, você nunca parou para pensar nisso. Aí você foi nos textos motivadores e usou os 2 textos motivadores. Sua nota para aí. Então, enfim, vocês perdem ponto? Perdem. Mas caso vocês não saibam nada sobre o assunto, antes de escrever uma bobagem, é melhor basear só nos textos motivadores. Porque, querendo ou não, não vai prejudicar tanto a nota do que você escrever algo que você não tem certeza. É importante uma dica minha, se você não tem certeza sobre aquilo que você está falando, não cita. Então, por exemplo, tem um dado, eu vou falar que 10% da população do Brasil é pobre. Você tem certeza desse dado? Se você não tem certeza, então não cita. Porque se ele estiver errado, você vai perder pontos e potencialmente prejudicar muito mais a redação, tá bom? 80 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, mais desorganizados ou contraditórios. Limitados aos textos motivadores em defesa de ponto de vista. O que é, por exemplo, algo contraditório? Vamos supor que a gente está falando sobre um problema de saúde. Aí no desenvolvimento 1, você vai falar que está faltando investimentos. Você fala lá, está faltando investimentos, não tem muitos investimentos. Aí você comprova isso, trouxe dados comprovando.
Aí você vai no desenvolvimento 2 e você fala que existe investimento, mas esse investimento ele não é bem distribuído. Só que você acabou de afirmar num parágrafo que não existia investimento. No outro, você disse que existia. Você se contradisse. Então, mesmo que seu dado esteja correto, porque você está conseguindo comprovar ele através dos números, você não está fazendo sentido. Você está sendo incoerente. Está sendo contraditório, aí nos 80 pontos. Tá bom? Então, contradição é bem importante ficar atento a gente não se contradizer dentro da redação. Então, por exemplo, a gente vai na tese e a gente faz um recorte para mostrar que aquilo é um problema. E a gente chega na conclusão e fala que aquele problema que a gente trouxe não existe. Você se contradiz, você perdeu pontos. Foi? Ficou faltando aqui o final, gente. Calma aí que eu acho que... eu não vou ter agora. Mas, enfim, deu para ter uma noção de que seriam 40 pontos e zerar aqui a competência 3, né, gente? Alguém está com alguma dúvida até agora? Vamos lá para a competência 4, né? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, no que eu devo me atentar, né? A organização do texto, sequência coerente do texto, estruturação de parágrafos, estruturação de períodos. E aí vai entrar aqui aquela relação de conectivos que a gente trouxe, tá bom? Antes de eu falar aqui dos pontos, vamos falar um pouco aqui, organização do texto. Então, tem a ver também com a estrutura da redação, tem a ver também com a ordem das frases que a gente vai utilizar, tá bom? Sequência coerente tem a ver com, por exemplo, a gente colocar a tese na primeira frase da introdução, não está tendo uma sequência coerente do texto, ou a gente colocar a proposta de intervenção antes de uma competência, ou após a proposta de intervenção, onde a gente deveria encerrar o nosso texto. A gente adiciona mais uma argumentação, então isso seria uma sequência incoerente do texto, perderia pontos na competência 4, tá? A estruturação de parágrafos, então vamos lembrar que a gente tem um parágrafo de introdução, a gente tem um parágrafo de conclusão, e a gente tem no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento, mas a gente pode escrever mais, lembrando que desde que aquilo agregue valor à nossa argumentação e ajude a comprovar o que a gente está trazendo, tá bom? Estruturação dos períodos tem a ver com muitas frases que a gente constrói, tá? Então, a gente não errar por exemplo, interromper 2 orações quando uma é subordinada à outra, tá bom? Tem a ver também com voz passiva, evitar usar a voz passiva porque ela prejudica na competência 4. E aí tem a ver com também aqueles conectivos, porque a gente é obrigado a usar conectivos que vão interligar os parágrafos e interligar os períodos. Mas lembrando que não é tão complicado. Então, por exemplo, iniciando a nossa conclusão, a gente vai usar portanto. Ele é um conectivo que vai demonstrar a ideia de conclusão. Ou seja, a gente trouxe várias informações ao longo do texto e a gente vai começar a concluir lá no final. A gente usa portanto e a gente começa a nossa conclusão. Ele é um elemento que a gente precisa usar, não especificamente a palavra portanto, mas ele é um elemento que a gente precisa, e ele vai dar a ideia de retomada de assunto, tá bom? Então, a gente vai ter isso ligando os parágrafos, a gente vai ter isso ligando as orações, e a gente precisa usar. Principalmente porque eles agregam valor no nosso texto, eles ajudam a gente a falar, tá bom? Então, os 6 níveis de desempenho, articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Então, esses recursos coesivos são esses conectivos. Então, você não pode usar portanto várias vezes. Você não vai, toda vez que for encerrar um parágrafo, você usar portanto. Então, você vai ter outros que você precisa ir atrás. Então, por exemplo, por conseguinte, então, logo. Então, são outros elementos. Se repetir eles, vai mostrar que vocês não têm um conhecimento muito grande sobre, tá bom? Então, vamos lá, 160 pontos. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos.
Então, é aquilo de, por exemplo, você repetiu alguns, ou em alguns você não usou alguns corretamente, mas ainda tá bom, tá? Então, você mostra que você usou bem várias vezes e cometeu alguns errinhos. 120 pontos, né? Articula as partes do texto de forma mediana, com inadequações e apresenta um repertório pouco diversificado. Então, ali é quando você começa a errar, tá? Você, ao invés de usar um portanto, você começa com embora. Como é que você vai concluir uma ideia com embora? Embora dá uma noção de contradição, tá? Uma de contraposição, aliás, melhor, contraposição. Então, se você usar ela no começo da sua conclusão, ela está errado. Se você cometer alguns erros assim, você vai começar a perder pontos. Articula as partes do texto de forma insuficiente, com muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. Ali é quando você não usa bem, não usa muitos, o texto fica um pouco engessado, é como se você estivesse copiando e colando várias frases e elas não estivessem interligadas. Então, articula as partes do texto de forma precária, então aquilo que seu texto está bem desconexo, as frases não fazem sentido uma com as outras, parece que um desenvolvimento não está ligado com outro desenvolvimento, que não está ligado com a tese, que não está ligado à conclusão, tá bom? E não articula as informações, você zera esse critério. Alguma dúvida até aqui? Não. Então vamos lá, gente. Para finalizar, né, é a competência 5, elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É sempre a gente lembrar dos direitos humanos, gente. É muito importante para a sociedade no contexto geral, não só para a redação. A gente tem que lembrar que a gente está numa sociedade, a gente vive com pessoas e todas as pessoas precisam ser respeitadas. Você não pode chegar numa redação, aliás, você não pode chegar na vida e fazer isso, mas você não pode chegar na redação e falar que a solução para o problema é o extermínio de pessoas. E isso acontece? Acontece, gente. Tem gente que escreve isso. E aí fica revoltado porque zera. Então vamos lá. Respeitar os direitos humanos sempre, apresentar uma solução coerente, indicar quem deve executar a solução, detalhar, indicar o efeito da solução, indicar uma solução explícita. A gente falou sobre proposta de conclusão e eu já trouxe alguns critérios, então aqui a gente está mais relembrando, tá? Não lembro agora se foi na aula 6 ou na aula 7. Mas relembrar, a gente tem na nossa conclusão o agente, quem que vai resolver o nosso problema. Então, se a gente está num texto baseando muito em lei, a gente vai falar sobre o judiciário, a gente pode falar sobre o Senado, a gente vai falar sobre a Câmara dos Deputados, a gente vai falar sobre o governo federal, a gente vai pegar alguma coisa relacionada a leis, desde que vai ter uma solução prática e efetiva, tá? Aí a gente vai trazer a nossa solução, o que vai ser feito, como vai ser feito. Então, tem que criar uma lei. Quem que vai criar essa lei? E por que vai criar essa lei? Qual a justificativa que essa lei existe? E aí uma boa sacada para vocês terem, né? Quando vocês forem falar de lei. Se existe uma lei sobre o tema, então, por exemplo, em 2015 foi aprovado, acho que está certo falar isso, foi aprovada uma lei sobre a violência contra a mulher, é a lei do feminicídio, se eu não me engano, eu posso estar muito enganado aqui, não lembro se o nome da lei é essa, tá, gente? E já existe essa lei. Só que de lá para cá, a violência contra a mulher no Brasil, ela persiste, tá? Então, qual que é o problema? A lei não está sendo cumprida. Então, o problema não é a inexistência de lei, ai, gente, perdi a palavra. Fiscalização. Então, essa lei não está sendo cumprida. E aí, quem que vai fiscalizar essa lei? É a polícia? É a Secretaria de Segurança Pública dos municípios? É o Ministério da Segurança Pública? Enfim, aí é aquilo que, dependendo da redação que vocês trouxerem, do que vocês enxergam como problema, do que vocês enxergam como solução, e quem vai fiscalizar para resolver o problema, tá bom? Detalhar, ou seja, desenvolver bem a ideia. Então, a proposta de intervenção de vocês não pode ter duas linhas. Você não pode chegar e falar, então, o agente é o governo federal, através do Ministério da Segurança Pública, vai fiscalizar a lei. Mas como que ele vai fiscalizar? E de que forma? Entendeu? E o que isso vai gerar? Tá? É sempre importante a gente trazer o efeito da solução do problema. Isso, inclusive, é uma das competências. Ou seja, a gente vai trazer o governo federal, vai
fiscalizar a lei através das secretarias de segurança pública e das delegacias, da Delegacia de Defesa contra a Mulher, e contra a mulher não, né? Defesa da... Desculpa, gente. Eu falo rápido, eu fico confuso. Enfim. E qual que é o efeito que isso vai gerar? Então, vai aumentar o número de prisões, vai diminuir a violência, tá bom? Indique a solução explícita, ou seja, deixar bem claro qual que é a solução que você está trazendo, tá? Não deixar em aberto, não usar voz passiva, não deixar com mais de uma interpretação a solução que você está trazendo. Então, a sua solução ela tem que ser clara, prática e objetiva, tá bom? E aí, para finalizar, os níveis de desempenho, né? Elabora muito bem a proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Então, se tudo está interligado, tudo funcionou, você trouxe o agente, você trouxe a ação, você trouxe o efeito que isso vai causar, e você argumentou bem com a sua comprovação, com a sua tese, aí você fica com os 200 pontos. Então, elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada a discussão bem desenvolvida no texto. Então, ali faltou alguma coisinha, faltou, você errou o agente, ao invés de você falar cabe ao Estado, você usou cabe à Câmara Municipal, vamos supor. Aí, querendo ou não, vai perder um pontinho, mas não necessariamente vai prejudicar todo o desempenho que você teve na proposta de intervenção e no texto, tá? Elabora de forma mediana a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada a discussão. Então, você começa a errar mais de um dos fatores. Então, você errou a ação e você errou o efeito. Ou seja, se aquilo que você aplicar ali não vai causar esse efeito. Ali você errou e você errou também o agente, aí você já vai perdendo mais pontos. Elabora de forma suficiente a proposta de intervenção relacionada ao tema. Então, é aquilo quando você não está solucionando ou amenizando, tá? Então, vamos supor que você está até acertando quem é que vai fazer o quê, etc., mas isso como um efeito prático não vai funcionar. Então, vamos supor, a gente está falando sobre pobreza na sociedade brasileira. Aí você cria uma lei de que tem que dar R$5.000 para cada pessoa. Isso não é uma lei aplicável, tá? Essa é uma lei que, embora fosse resolver o problema, não dá para fazer, infelizmente, né? Que seria muito bom ganhar R$5.000 todo mês, mas não vai acontecer. Então, ela não é uma solução prática, e aí você já para nos 80 pontos, tá? Apresenta proposta de intervenção vaga, precário, relacionado apenas ao assunto. Então, você vai tangenciando ao tema, ou você foge do tema, ou ela é uma proposta ineficaz, aí você para nos 40 pontos. E 0 pontos não apresenta proposta, né? Ou você fere os direitos humanos. Aqui, ó. Por exemplo, desrespeita condições socioculturais. Então, a gente vai falar alguma coisa sobre do direito às terras indígenas, que foi por muito tempo um tema recorrente, principalmente do ano passado, mas esse ano também. Aí você vai dizer que os indígenas não são uma sociedade bem desenvolvida. Ali você não está respeitando condições socioculturais, então ali você vai zerar a redação, tá? Não relacionado ao tema, fugiu do tema, estrutura passiva, estrutura que não resolve os problemas citados, ser incoerente, tá bom? Então, são essas coisas que fazem vocês zerarem a redação. E aí, tá 2 minutinhos aqui, a proposta de redação da semana é caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, lembrar de enviar para o e-mail do cursinho, em formato doc, ou eu não sei pronunciar aqui. Não esquecer de compartilhar permitindo o acesso. Então, colocar a redação, nome, turma e o modelo da redação e do ano da proposta. Tá bom? Eu falei bem rápido aqui. Se não tiver alguma coisa ficado clara, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Se tiver alguma dúvida, vou encerrar aqui a gravação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ninguém? Então é isso, gente.
Muito obrigado pela participação na aula de hoje. Vão para boa aula, né? Boa próxima aula para vocês. Ah, então